Cara, se você nasceu pra ser rico, você tem que ser rico. Escorpião é o signo mais fiel do zodíaco. É o mais fiel. Por exemplo, muita gente, quando você vai pra parte da Bíblia, Judas é de Escorpião. Judas é de Escorpião? Era de Escorpião. Não sabia. Aí muita gente fala assim, Judas foi o que traiu o Escorpião. Que traiu, falam que Judas, é ele traidor. foi um dos mais leais. Saturno em Áries é aquela velha história. Já viu aquele ditado que você colhe o que você planta? Então agora com Saturno em Áries, que vai ficar 2 anos e meio em Áries, a galera vai... E a galera que é meio tortinha, que quer prejudicar o outro, quer pegar a mulher do outro, quer passar a perna no outro. O amiguinho tem horas que não é tão bonzinho assim. Então vai vir à tona. Vai. Aí vem o julgamento. E Saturno não brinca, né? E Saturno em Áries é o pior julgamento de si. Qual o signo? Olha, essa é polêmica. Qual o signo você poderia dizer que é considerado mais infiel do zodíaco? Se tem isso, se tem como ter esse olhar. Infiéis, né? Libra, Aquários e Gêmeos. E engraçado que o mais famoso, que é Sagitário, não é tanto. Libra, Aquários e Gêmeos. e Gêmeos. Oi, tudo bem? Eu sou Rosane Ventura, especialista em saúde mental e apresentadora do programa Positivecast Conexões da Rádio Positividade 104.5 FM. E a finalidade desse programa é conectar você com a sua saúde, seu bem-estar, seu desenvolvimento como ser humano na sua caminhada de despertar da consciência. E hoje a gente está aqui no nosso primeiro episódio, em um novo estúdio, com muitas novidades inspiradoras e com grandes nomes, referências dentro desse caminho de despertar. E eu estou, assim, por alegria, o coração está batendo forte, porque eu estou aqui do lado do meu irmão Ricardo Muri, astrólogo dos famosos, conhecidos também como Astro Muri. Eu tive a honra de conhecer Ricardo há quase 2 anos atrás, estive na sua casa, né? Foi uma oportunidade muito abençoada. E vocês vão poder, né, usufruir um pouquinho assim, dessa fonte que eu venho me nutrindo, dessa relação, que essa é a proposta do programa, eu trazer também pessoas que fazem parte da minha caminhada, que tem sentido para mim, que pode fazer sentido para você também. Então, vou apresentar Ricardo, né, que, assim, apresentar ele não é uma tarefa muito simples. Por quê? Porque ele é um grande buscador espiritual. É um homem, assim, inspirador, com muita energia, né? Assim como eu me vejo muito quando te olho, porque a gente é, né, de pegar o cajado e seguir mesmo. Ninguém derruba. Ninguém derruba, não. Então, o Ricardo Muri é um dos astrólogos mais atuantes do mundo, conhecido também como Astro Muri, com mais de 14 mil atendimentos nos últimos 8 anos, gente. Então, vocês imaginem quanto esse homem trabalha. Ajudou milhares de pessoas a encontrar seu propósito e a expandir seu potencial, alcançando uma vida plena. Então, uma honra receber você, Ricardo. Assim, a gente está no Rio de Janeiro, nosso estúdio, e foi uma bênção, porque, assim, esse episódio vai ao ar depois da sua palestra, mas o Ricardo veio aqui para fazer uma jornada astrológica, que é um trabalho que você vem desenvolvendo muito lindo. Então, eu te agradeço, assim, por... Primeiramente, eu que quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Cara, o estúdio tá lindo, gente. O estúdio, vocês não têm noção, tá no meio de um shopping aqui, com uma plateia maravilhosa, que eu tô aqui agora nesse momento. Mas, cara, parabéns, tá tudo muito lindo. Desejo muita sorte, muitas bênçãos para você nesse seu projeto, sabe? Que Deus abençoe, traz luz, paz, sabe? E que você traga essa saúde mental para uma população que tá precisando muito. E eu fico muito feliz de estar participando desse seu projeto. De verdade mesmo. Participando mesmo, né? Você está participando da minha vida e agora dos projetos. Então, gente, só para vocês saberem, fiquem ligados até o final, porque hoje a gente vai falar sobre previsões do ano de 2026 e a gente está curioso, né? Eu, particularmente, estou doida para ouvir o Ricardo. A gente vai falar também um pouquinho sobre cada signo, sobre, né, pontos positivos, pontos negativos. Além disso, vamos trazer também algumas perguntas mais audaciosas. E antes de começar, de fato, com a astrologia, Ricardo, eu queria saber um pouquinho dessa história, entender como você se tornou esse astrólogo, porque
Com certeza isso começou através de uma caminhada, né? Uma busca. Realmente, assim, foi uma trajetória, né? Então, assim, eu acredito que quem descobriu inicialmente, assim, foi a minha mãe, sabe? Porque eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos, o meu avô eu tinha 9, o tio meu que eu mais amava tinha 13 anos. Inclusive, meu tio era aqui do Rio, da aeronáutica, né? Então, assim, andava armado, aquele cara sempre muito sério, muito correto. E, então, muita gente não brincava com ele. Eu era o único que ele brincava, assim, sabe? Então, eu me sentia muito feliz ali. Meu avô também tinha mais de 30 netos na época, e minha mãe fala que eu era o único que ele dava banho de banheira, de mangueira. Ele era muito Olha. simples, a família, né? Lá no interior do Espírito Santo, em Mimoso do Sul. E meu pai, ele foi com 6 anos. Só que eu via eles depois, né? Eu conseguia sentir a presença deles e, às vezes, até me comunicar. E aí, Olha. com 9 anos, eu jogando feijão com a minha mãe, por isso que eu falo que eu acho que foi ela que me identificou. Eu queria ter a atenção da minha mãe, que minha mãe ficou viúva com 29 O anos. que é jogar feijão? Então, legal. O que acontece? Eu não sei se ainda hoje existe, mas antigamente você tinha aquele feijãozinho bom do feijão ruim. E aí você Sim. separava. Então eu pegava os Participei. feijãozinhos ruins, sabe? Uhum. E aí eu pedia a minha mãe para fazer uma pergunta, eu jogava aquilo dali no intuito apenas de interagir com ela, que eu tinha 9 anos. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Só que minha mãe, ela viu alguma coisa que eu não sei o que ela viu. Passou-se, sei lá, 2 semanas, ela trouxe um tarô para mim. Falou, meu filho, joga esse negócio aqui para mim. Aí eu joguei. Minha mãe também viu, não sei o que ela viu. E no sábado ela começou a fazer jantar lá em casa e de repente quando eu via estava lotada a casa da minha mãe todo sábado para mim jogar aquele tarô. Para mim, na minha cabeça, eu estava apenas brincando, me divertindo, Claro, tendo uma atenção. criança. E aí assim, com 10 anos, então eu comecei a jogar, 9 anos mais ou menos, comecei a jogar tarô, mas com pouco tempo eu parei, com menos de 11 anos eu parei. E aí com 15 anos eu aprendi a ler quiromancia sem nenhum curso e com 19 anos eu comecei a ter o meu primeiro contato com a astrologia. Eu brinco que eu falo que quando eu comecei a entrar na astrologia, foi um reencontro, porque assim, não tinha cabimento, eu já intuía algumas coisas que eu já intuía no início, sem ter tanto estudo. Por exemplo, quem me ensinou astrologia, inclusive eu sou muito grato a ele, que chama Francisco Seabra. Ele já estudava astrologia há mais de 40 anos, e o pai dele era astrólogo, e o pai dele também era muito renomado. O pai dele escrevia no Correio Brasiliense, escrevia em vários... Já era uma referência. Uma maior referência de astrologia no Brasil. E o Chico, ele foi capa da Veja como astrólogo do Mensalão, ele saiu 2 vezes no Globo Repórter. Então, para mim, como não tinha redes sociais naquela época, para mim o Chico era o melhor astrólogo do Brasil, tendo filho de pai astrólogo renomado. E aí, quando ele começou a me ensinar logo no início a astrologia, ele virava e falava assim, cara, Ricardo, você tem umas visões que eu nunca tinha visto. Só que vindo dele, eu me sentia muito... Eu falava te empoderou, né? Porra, eu olhava e falava, por quê? Aí eu não sabia se ele estava falando a verdade ou mentira. E aí foi a hora que eu comecei a estudar muito astrologia. Só Com que 19 anos. eu já tinha uns 20 ali. E aí, só que o amor veio muito instantâneo. Porque assim, eu com 12 anos, eu lia Sidney Sheldon, Machado de Assis, eu lia Manuel Bandeira. Então eu sempre, tipo assim, eu fui beber na minha vida depois dos 20. Eu fui sair com mulher na minha vida depois dos 19. Então assim, eu era aquele cara bitolado mesmo, novo. Só que quando eu cheguei aos 20, eu encontrei uma razão maior por estudar. Então eu uni aquilo que eu já nasci comigo, de estudar muito, com uma coisa que eu amava. E uma coisa que meio que eu tinha uma certa facilidade de entender. Então, aí por isso que eu não parei mais de estudar. Então, o meu amor pela astrologia, na verdade, veio através de uma grande dor. Eu tive a minha primeira namorada e, de repente, acabou aquele relacionamento. E foi ali que eu procurei a astrologia, que a dor era muito grande. E aí eu lembro que o Chico, quando ele me atendeu a primeira vez, falou, tenho uma notícia boa. Primeiro, que você não volta mais para essa mulher. E segundo, que um dia você vai rir de tudo isso. E aí ele falou que várias coisas que foram batendo. E assim, ali, eu acho que despertou algo em mim que eu não imaginava a proporção que aquela consulta com 20 anos iria se... Porque hoje eu vivo disso, né? Então, Claro. e essa parte do astromúrio é muito engraçado, que eu já estudo astrologia. Antes de cobrar e antes de fazer o atendimento profissional, que começou em 2018, eu fazia atendimento sem cobrar nada dos meus amigos, de ex-namorada minha, da família delas. Então, antes de fazer mapa, assim, eu já fazia 10 anos, eu comecei a intuir muito rápido a leitura do mapa astral e com 25, 23 anos eu já fazia as leituras. Você também já tinha uma veia por conta da quiromancia e da Exatamente. leitura lá atrás. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí fiquei 10 anos mais ou menos fazendo sem cobrar nada. Até que de repente, eu falei assim, cara, eu vou passar isso não só para as pessoas que eu conheço, mas para o modo geral. Tive uma grande sorte também, que hoje eu vivo numa era das redes sociais, então foi a época que o Instagram começou a estourar, aí primeiro teve o Orkut, Facebook, aí o Instagram começou a estourar. E aí foi ali naquele momento que eu comecei a fazer as leituras para todo mundo.
No início, eu adorava ser chamado de Ricardinho, porque era uma coisa que os meus amigos, assim, da adolescência, ali da juventude, Sim. me chamavam muito quando a gente ia para as festas e tudo. E aí, um belo dia, eu tenho um amigo meu que ele me visitou no Ashra. E aí ele viu lá a minha casa simplesinha e tal, e não sei o quê. Aí, de repente, eu fui para minha casa. Aí ele falou, pô, o Muri exagerou, né? Não precisava mudar tanto. E eu acho que aquele lugar ali, aquele ambiente me fez ser o Astromuri. Eu tenho esse nome registrado, eu solicitei no NPI, foi em 2019, antes da pandemia até. Então, eu tenho esse nome registrado desde o ano de 2020, inclusive, quando chegar em 2030 eu tenho que renovar, que são 10 anos NPI. Mas o que acontece, cara? Eu acho que foi quando eu fui para Campos, eu acho que ali eu resgatei a minha essência, porque quando eu fui para Brasília, eu percebi que Brasília me deu muitas oportunidades, que eu era de uma cidade muito do interior, era uma pessoa muito simples, e eu tinha uma imagem de riqueza, de fama, de etc, etc, muito diferente do que é a realidade. Eu achava que todo mundo era bom, né? E aí, assim, quando eu cheguei em Brasília, eu percebi que nem todo mundo é bom, né? Nem todo mundo que tem dinheiro... Saiu do Namastê do Ashra, né? Na hora eu olhei ali, eu falei, Jesus do céu, se for para ser rico desse jeito, não é o meu caminho. E aí, só que com o tempo, eu percebi que eu tinha perdido minha essência. Porque quando o ambiente vence, né? Então, assim, eu estava num ambiente que não estava me facilitando eu trazer minha essência de volta. Então, eu percebi que eu tinha perdido a minha essência em Brasília. Desconectando, se afastando. E aí, ali eu senti que estava muito materialista demais. E você acaba ficando espertão demais. E aí, até que veio a pandemia, eu fui fazer um retiro lá em Campos do Jordão, num ashram que tinha lá. Eu falei que ele é buscador, gente. E depois eu até falar um pouco mais sobre isso. E aí, assim, quando eu fui fazer esse retiro, voltei de novo nesse retiro e, de repente, eu fiz um combinado com a moça lá, com a senhora, de ficar um período. E aí eu ia... Enfim, não deu tão certo combinado, mas deu certo, na verdade. Deu muito certo, que foi me conectar com Campos do Jordão. Então, cheguei, me encantei com a cidade. Aí, depois, eu fui procurar onde eu moro hoje e eu acho que foi ali que nasceu essa questão do Astromuri. Eu acho que ali... Por quê? Porque ali eu vejo que, assim... Ali foi manifestado, foi, né? Assim. Exato. E ali eu acho que foi, assim, aquela questão de... Eu uni a minha essência, foi onde que eu via a natureza, onde eu via a bondade, onde eu via aquela coisa da simplicidade, só que aí ali eu já estava mais agregado, mais associado, por exemplo, a essa ciência, que é a astrologia. Então, eu acho que foi ali que nasceu mesmo o Astromuri, foi na casa onde eu moro hoje. Eu acredito que foi ali. Você adora a natureza, adora os animais, então tem um ambiente ali para os seus cachorros, né, espaço. Isso para você é muito importante, né? Muito, cara, muito. Seu bem-estar, de fato. Muito. Deixa eu te falar uma coisa, quiromancia, só para a gente fechar um pouquinho esse tema aqui, porque as pessoas, né, que vão estar assistindo, a gente pode não ter esse conhecimento. A quiromancia seria a leitura... A leitura das mãos. Das mãos. Sempre a mão esquerda é o seu mapa de nascimento. A sua mão direita é o seu momento atual. Então, a sua mão direita, ela sempre, os traços dela tendem a mudar. A mão esquerda nunca vai mudar. Então, através da sua mão esquerda, você consegue determinar os momentos cruciais de mudanças na sua vida, quantidade de casamento, quantidade de prosperidade. E tem que ter coragem. Tem que ter coragem para olhar. Quando a pessoa fala, vou olhar, eu falo, não vou olhar para essa mão. Tem que fazer um filtro. Essa pessoa está com condições de receber essa verdade? A verdade é que todo mundo, a maioria, quer saber da verdade. Mas, vírgula, nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Está preparado não é para verdade? ouvir a verdade. Eu sempre brinco com isso. Eu falo Mas que assim, eu digo que a preparação, ela vem com o acontecimento assim, da entrega, porque o estar preparado é muito relativo, né? Exatamente, cara. Mas é quando eu chego nesse ponto, eu sempre falo, quando eu vejo que a pessoa se enrola, não quer ouvir a verdade, eu falo, olha o que Jesus nos falou. A verdade vos libertará. Então, meu amigo, por mais que tem hora que a gente fala, me engana que eu gosto, mas é ali, na verdade, que vai libertar a pessoa. Uau, não que é? lindo. Mas Eu quero caminhar na verdade. Eu também, Vem cara. cá, você lê mão ainda? Vou te dar uma mão. Vamos falar alguma coisa de mim? Não, aqui? cara, hoje em dia eu intuo não muito. lê mais, não, eu já não, tô querendo dar a minha mão, eu gente. intuo muito, assim, sabe? Às vezes eu dou uma olhada, tudo, mas eu não ser bem sincero, já tem muito tempo que eu não tô tendo muita prática. Ele assim. manda você pra Antártica, assim, agora o rolê é outro, entendeu? Então, tudo bem. Não vou te dar a minha mão dessa vez, tá tudo certo. Melhor não, que no período de quietirão, é melhor não. Às vezes eu vejo uma linha torta, é melhor não. Não, mas você sabe que eu sou uma mulher de coragem, eu de sei disso, fibra, eu sei.
Então, Ricardo, queria te perguntar para a gente iniciar, porque essa sua história, assim, né, é uma história que eu já tinha ouvido parte dela, mas cada vez que a gente ouve, a gente também está transformado e soa de uma forma diferente. Então, eu te agradeço porque eu acredito que a nossa caminhada torna a gente, né, de fato, uma pessoa de verdade, uma pessoa que coloca o coração na nossa jornada profissional, que é o Dharma, né? Sim, sim, sim. É o propósito da nossa alma. Mas a gente não pode se perder de falar da astrologia agora, porque você é o homem da astrologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é, de fato, a astrologia. Porque, assim, eu tenho um conhecimento raso, mas, ao mesmo tempo, um conhecimento vivencial de quem faz mapa há 15 anos. Caramba, E, cara. assim, mapa, para mim, todo ano, ele é sagrado, porque é como se fosse realmente um oráculo, um norte. Me dá uma direção para eu ter entendimento aonde eu vou ter mais dificuldade, o que eu preciso olhar com mais atenção, aonde eu vou ter mais facilidades, abertura de caminhos para eu poder investir naquele lugar. Né? E eu sei que tem muita gente que ainda tem a desconfiança, né? Até que ponto é uma ciência? Não é? O que é de fato? Porque as pessoas têm uma galera muito cética, né? Ó, o que que acontece? A astrologia, ela, em algumas religiões, em algumas filosofias, eles fazem questão, por exemplo, de abafar esse tipo de conhecimento, né? Mas se você vai em grandes escolas filosóficas, por exemplo, como Provida, entre várias outras, eles mencionam a astrologia, inclusive a astrologia sempre ela vai estar no último grau de filosofia e de conhecimento, sempre. A astrologia, ela, às vezes, quando a gente fala que é uma ciência milenar, né, às vezes muita gente questiona esse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo assim, um conhecimento milenar. Mas a astrologia ela já existe há mais de 10 mil anos. Então, ela começou ali desde a civilização dos Atlantes. O que a astrologia, de fato, ela faz a gente se compreender na vida? Por exemplo, eu vou te dar até um exemplo bem prático. Hoje, eu tenho 44 anos, né? Eu estou vivendo um momento histórico na minha vida, na minha jornada. Eu estou vivendo num momento mais intenso e transformador em partes astrológicas, que é quando digamos assim, dois grandes planetas, eles se encontram para destruir tudo aquilo e para tirar toda a ilusão da matéria minha. Então, é como se hoje, por exemplo... Positiva, gente. Destrói para reconstruir. Exatamente. Então, a astrologia, por exemplo, tem até um diretor, que na verdade ele é o fundador do maior banco do mundo, chamado JP Morgan. Ele tem uma frase que é muito famosa, que inclusive todo mundo que estiver nos escutando agora quiser pesquisar no Google, que é uma frase que está na Forbes, que ele fala assim, milionários não têm astrólogos, bilionários têm. Então, por que isso daí? Tudo na astrologia é muito auspicioso. Quando que a gente realmente vai entender isso? Quando, primeiro, né, que quem está nos escutando, eu acho que tudo é conhecimento, então, inclusive, ayahuasca, tudo, gente, você tem que estar aberto para você aprender isso daí. Até para você ir para uma religião, por exemplo, você está indo para uma igreja católica agora rezar um Pai Nosso. Você está indo, às vezes, para aquilo que você crê agora nesse momento, trazer essa fé na sua vida. Se você não estiver aberto para você aprender e aprofundar ali naquele lugar que hoje está te fazendo conforto no teu coração, você não vai absorver aquele conhecimento se você ficar com a cabeça fechada. Então, a astrologia, ela, quando você toma uma decisão no momento certo, é como se você guarda grandes méritos espirituais na sua vida. Você multiplica as bênçãos na sua vida. E quando você toma uma decisão num determinado momento assim que não é tão propício, é como se você dá um grande passo para trás. Então, na Índia, por exemplo, casamentos, decisões de montar empresa, sempre eles tomam de acordo com orientações astrológicas. Sempre. E isso eu estou te falando da alta casta, quando a pessoa realmente ele tem essa profundidade de conhecimento. Então, a astrologia eu diria numa linguagem mais simples, que é uma grande bússola que nós seres humanos temos, que está aí à nossa disposição. Eu acho que, por exemplo, se você pega a história da astrologia, antigamente era só os reis que tinham esse conhecimento, pessoas que estavam do lado dele ajudando. A gente, na época dos faraós, só os faraós que tinham acesso a esse conhecimento. Na época do Atlantis, era o próprio Poseidon que só tinha esse conhecimento, não passava para outras pessoas no negócio. Então, assim, hoje é um conhecimento que está aí, sabe? Então, disponível para a gente, ser humano. Então, isso é uma grande dádiva que Deus está trazendo hoje para essa humanidade que está vivendo nos tempos atuais. Nossa, que interessante, Ricardo, você falar isso, porque eu faço mapa há 15 anos,
Mas Réu confessa que sempre foi buscando um norte, mas sem ter esse olhar que você trouxe do aspecto espiritual. Sim. Que hoje, assim, 90% eu diria que das minhas escolhas, as minhas buscas estão nesse lugar de punha, de busca pelas bênçãos espirituais. Sim, sim. E agora você me trouxe esse olhar. Até Exato. então, eu via só por uma outra vertente. A astrologia, na verdade, ela é completamente espiritual. É Olha. porque, por exemplo, né, nós somos uma Jivatma. Nós somos uma fagulha enzimal da refulgência de Deus. Então, isso é o que permeia o nosso corpo. O que ata essa alma ao nosso corpo? É um nó. Esse nó tem um nome. Porque a partir do momento que a gente está materializado nesse corpo emprestado de Deus para a gente, esse nó que ata a nossa alma ao corpo é o ego e a vaidade. Então, quando a gente está aqui, quer dizer, quando você olha o mapa, na verdade, ele é completamente espiritualizado, é completamente transcendental. Só que, como tem esse nó atando a esse corpo, e esse corpo é um corpo materialista, que está aqui vibrando nesse plano ainda, para a nossa evolução, então a gente acaba traduzindo aquele conhecimento transcendental para algumas práticas também mundanas, materialistas. E aí, assim, porque às vezes a gente fala assim, eu quero riqueza. Às vezes a gente não consegue ter a compreensão do tamanho da riqueza. Às vezes, se você, por exemplo, começa a querer assim, rezar muito por Lakshmi, que é a consorte de Vishnu, que é realmente a deusa da fortuna, às vezes ela tem uma fortuna muito maior do que a pessoa imagina, mas a pessoa quer uma Ferrari, quer uma cobertura. Aí fala assim, não, mas a cobertura é muito... Cara, o que é uma riqueza quando você fala dos planos de Deus? Por exemplo, tem aquela Isriama que eu vi vocês lá com ela. Eu acho aquela mulher, assim, formidável a história de vida dela. Ela tem uma das ONGs que mais arrecada dinheiro no planeta. Ela arrecada, se eu não me engano, é mais de $1 bilhão por mês ou por ano, sei lá, que ela arrecada na ONG dela. Quer dizer, é uma pessoa espiritualista. Você entendeu? Então você pega mais ou menos quando a gente, às vezes, se a gente trabalhasse a ponto da gente trabalhar o nosso lado transcendental, trazer esse conhecimento espiritual que traz esse norte para a gente, Sim. mas a gente entendesse que, até, por exemplo, quando você lê no Bhagavad Gita, lá tem Arjuna e Krishna conversando, e o que Krishna às vezes fala? Cumpra o seu dever. E o que é o cumprir o dever? É quando eu passo para a pessoa do mapa. Fala, cara, se você nasceu para ser rico, você tem que ser rico. Se você nasceu para ser famoso, você tem. Aí, por quê? Porque muitas pessoas ao seu redor precisam de você atingir o seu Dharma, cumprir a sua missão, para que você colabore para cumprir outras missões. Por exemplo, hoje na minha casa, eu tenho 2 pessoas que trabalham para mim, que é o Manel e a Madu, que eles são, assim, se você olhar num grosso modo, eles trabalham para mim, mas para mim eu enxergo eles como meus pais. Uns pais espirituais para mim. E assim, cara, e eu vou dizer, eles estão num nível de conhecimento muito maior do que eles estão me servindo. Entende? O Manel, ele cuida do meu jardim, que se um dia ele faltar, eu não sei o que seria da minha casa. Ele cuida dos meus cachorros, que hoje todo mundo que se aproxima de mim sabe que uma das coisas que eu mais amo é meus 2 cachorros. Sim. Aí você fala, amor, eu não tive sorte de casar, não tenho filho ainda. Então, assim, como que nesse momento eu ainda não tive essa sorte? Então, eu falo que meus cachorros hoje dorme comigo. Sim. Lambe a minha cara, dorme em cima da minha cabeça. É isso mesmo, gente. É muito amor que ele tem com então, esses assim, cachorros. cara, então a gente tem que olhar, por exemplo, nesse plano espiritual, sabe? A gente tem muitas nuances, tem muitos mistérios que a gente tem que ficar mais atento. E aí, aquilo que Jesus nos disse, orai e vigiai. Então, às vezes, a gente tem grandes almas, porque, por exemplo, olha o plano da Madu. Cara, ela faz comida há 30 anos para alimentar as pessoas. Primeiro, ela trabalhou dentro de um ashram. A mãe dela trabalhava dentro do ashram. Eu conhecia a Madu. Conheceu, claro, estava lá em casa. Então, assim, primeiro, né, a gente que está no caminho espiritual, a gente sabe que nada é por acaso. Você não aproxima para você ser um devoto e você está dentro de um lugar espiritual servindo o próximo. Aquilo já é um mérito espiritual. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje eu busco ter uma ótica assim, que eu tenho que cumprir o meu dever. Por exemplo, eu no mapa védico, eu tenho Marte em Áries na casa 10. Então, assim, cara, não adianta, só vai me parar se der um tiro na minha cabeça, porque se der um tiro na minha perna, eu vou continuar andando, porque é o Marte na casa 10. Explica o que é mapa védico, porque para quem não sabe nem o que é um mapa astrológico, assim, de uma forma bem sintetizada. Legal. O mapa védico é a astrologia oriental, que nasceu na Índia. Ela é mais antiga do que a astrologia ocidental, que é o mapa mais comum, que inclusive é o que eu faço, né?
Qual a diferença? Então? A diferença... São as estrelas que eu já ouvi Não, falar, na verdade, olha só, a astrologia ocidental, a gente fala dos planetas pelos comuns que a gente conhece mesmo, como Júpiter, Vênus, como astronomia. Já quando você vai para o mapa védico, aí você lê os planetas como deuses. Aí, por exemplo, o Saturno, que na ocidental é Saturno, na védica é Shani. Mas eu ouvi dizer que você tem a leitura das nakshatras, que são as estrelas, que seria é como se abrisse uma lupinha assim. Exatamente. O védico, ele é mais voltado ao espiritual. O ocidental é mais voltado para o material. Mas os dois se tratando de Muri, tem o espiritual ali. Eu, inclusive, a partir do ano que vem, eu estou começando a me aprofundar na védica. Porque eu quero, daqui a 3 anos... Eu já bati o recorde na ocidental, que foi há 2 anos atrás, né? Ano que vem completa 3. O recorde até então era um francês que tinha feito 9.400 atendimentos, sei lá, em vida. Bateu. E aí eu fiz 10.000 atendimentos há uns 3 anos atrás. Hoje eu já estou com 14 mil. E aí o que acontece? Eu quero abrir agora porque assim, né? O Muri... Eu quero abrir para ninguém chegar um dia. Mas, enfim, eu vou fazer uns 20.000 atendimentos na ocidental e depois eu vou para a védica. Aí, quando eu for para a védica, eu quero bater o recorde também. Aí eu quero fazer a védica até os 80 anos, 90. Um dia eu quero... Quando você começar a fazer um atendimento, você me avisa que pode estar distante do meu aniversário, eu já vou querer fazer. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quanto mais você aprofunda, assim, nesse conhecimento, ele é absurdo. E eu acredito que a védica, como tem essa questão assim de deuses nos planetas, eu acho que isso aí vai me conectar a essa minha essência meio que mística, meio Merlin, né? Uau, meu sabe? Deus. Porque a védica... Segura! Aí na borracheira, naquela força estranha. Eu nunca fiz um mapa na borracheira, você acredita? Olha, então vamos cuidar disso. Vamos cuidar disso. Fazer temos um encontro marcado aí. É verdade. Deus quiser, cara. Que, gente, eu não sei se vocês aí já tiveram a oportunidade de consagrar. Cara, eu até estava conversando esses dias. Tem até o pessoal lá de Portugal que procurou vocês, né? Sim. E eu vou te falar uma coisa, assim... Quando fala eu, gente, sou eu e meu companheiro, que é maravilhoso, que é um irmão que eu amo. Nesses aprofundamentos com a medicina sagrada da floresta, que é a ayahuasca, que alguns conhecem como que é um trabalho lindo que vocês fazem, cara. Lindo o trabalho que vocês fazem. Eu acho que, assim, as pessoas têm que conhecer o trabalho de vocês, as pessoas têm que ir nessas conexões, qual é o nome mesmo? Imersão, conexões que vocês fazem. Primeiro, gente, cara, a Rosane, ela pensa em tudo, ela é muito detalhista, ela é uma pessoa super... cuidadosa com as pessoas que tá lá. Ela separa brindezinho. Cara, ela é super organizada com o horário, com as coisas. Cara, é assim, é um trabalho realmente belíssimo, disciplinado, organizado que vocês fazem. Eu digo que é meu filho, né? Cara, mas é muito lindo. E o Sandro, assim, ele tem um dom para aquilo, né? Porque realmente, assim, por exemplo, eu sempre fui muito curioso. E, cara, e na força, a gente sabe que ali é um mistério. Então, ali não é uma coisa assim que você tá no racional. Ali é um mistério. Que pra dar maravilhoso é bom, mas pra dar uma merda... E, assim, tem que estar num ambiente realmente seguro. Né? E tem que conduzir. Com certeza. O piloto tem que estar muito preparado, porque ali, pro avião balançar... É por isso que eu sou copilota, porque eu tô do lado de um super piloto, né? Eu não vou sentar do lado de qualquer piloto, eu vou sentar do lado do piloto. E assim, como eu sempre fui, Rô, um cara muito curioso, e eu sempre fui um cara muito observador. Então, tudo que eu faço desde cedo, eu sempre sou uma pessoa, assim, bem observadora. E realmente, assim, nesse tempo que eu fui da União do Vegetal, na União do Vegetal eu fiquei quase uns 3 anos lá, né? Mais de 3 anos, na verdade, devo ter consagrado, não sei, umas mais de 100 vezes, né? Então, ali eu pude ter alguma experiência. Uma caminhada. E ali, quando eu vi aquela experiência lá em casa, esse aqui é Tirarro, filho. Ele tá querendo aqui, mas deixa ele aqui pro meu lado aqui, que eu vou segurar ele aqui. Ele deve estar, nesse momento que ele está do meu lado, ele deve estar assim, esse menino é chato, mas ele vai aqui, mas eu vou botar de novo. Quando a gente começa a falar de ayahuasca, a gente tem que abrir um portal só para falar de ayahuasca, porque lindo, realmente é o estudo de uma vida. Mas para a gente fechar esse tema assim, da astrologia que você estava falando, eu queria que você elucidasse a diferença. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Sim. Rô, mas qual é a deferença? Porque acho que tem um mapa natal e tem um mapa da Revolução Solar, que seria o período, né, que você faz geralmente perto do aniversário. Se você puder explicar. Claro. O mapa natal
é o nosso mapa de nascimento. Ali está a nossa natureza, a nossa essência. É o que eu sempre brinco, Rô. Por exemplo, uma pessoa que nasceu como um coqueiro, como, né, tem jeito Bota lá, pra cá, bota pra cá. filho, Daqui, deixa ele aqui. Não, deixa aqui. Vamos Agora, botar um papo positivo aqui, as conexões. ah, tá. Não, então tá aqui, ó. Pronto. Ó, Entendeu, né, aqui, ó. gente? Deixa Ó, aqui, ó. tá Deixa aqui. lindo. Não, eu tenho que vencer essa força que tá aqui do meu lado. Aí o que acontece? Não. Então o que acontece? O mapa de nascimento é a nossa natureza. É o que eu sempre brinco, associando até as florestas, a natureza no modo geral. A pessoa que nasceu um coqueiro vai ser um coqueiro a vida inteira. Ou que nasceu um capim, ou que nasceu uma araucária, ou que nasceu um pé de goiaba, um pé de manga. Então, essa é a nossa natureza. A nossa natureza está relacionada ao nosso mapa de nascimento. Ali está o nosso contrato com o divino. Ali está exatamente todos os aspectos positivos de adversidades, os nossos dons, os nossos talentos, como que estava da nossa vida passada para essa vida, tudo está relacionado ao nosso mapa de nascimento. Então, o nosso mapa de nascimento é como se fosse um raio-x da nossa natureza. Maravilhoso. Que isso, a única coisa que acontece é ir melhorando e modificando ano após ano. A gente tem esse caminhada. A nossa revolução solar, eu brinco, que é como se a gente tivesse sempre anjos do nosso lado nos ajudando numa caminhada. Entendeu? Tem hora que tem um raro, mas tem hora que tem um anjo. Não, hoje sempre tá ali. Mas, exatamente. Mas o que acontece? Então, a nossa revolução solar, que se chama... No mapa, na astrologia, tem 2 nomes, né? Ou é retorno solar ou revolução solar. No popular, é o mapa do ano. O que diferencia o mapa do ano do mapa de nascimento? O mapa de nascimento é a nossa natureza. Então, por exemplo, quem não nasce com o sol na casa 2 do dinheiro, não sente aquela facilidade de ter um imã para ganhar dinheiro. Porém, a pessoa na revolução solar que encaixa o sol na casa 2 do dinheiro, trazendo esse aspecto de ter facilidade de ganhar dinheiro, naquele período de 12 meses, a pessoa começa a encontrar mecanismos e oportunidades de fazer dinheiro, ao qual ela começa a entender o caminho de ter dinheiro, de ter prosperidade. Então, é o que eu sempre falo assim, não é porque a pessoa não tem um mapa maravilhoso para carreira e etc., que não necessariamente a pessoa não pode ter esse sucesso. Através da sua revolução solar, a pessoa, sim, ela tem como vivenciar essas fases na vida dela. Então, o mapa do ano é o nosso momento atual, é o que a gente está vivenciando nesse momento na nossa vida. Então, uma sugestão para quem nunca fez é começar, de repente, com o mapa natal, para ter uma visão, esse raio-x. Isso. E depois começar essa trajetória de fazer ano a ano. Exato. E aí, assim, vocês que estão buscando fazer o mapa, primeira coisa, assim, abra teu coração, abra tua cabeça, para na hora que você buscar esse conhecimento, você esteja pronto para realmente se entender. E lembra aquilo que Jesus nos disse, somente a verdade vai te libertar. O resto é só você perder seu tempo na sua vida. Não estamos aqui para isso. Né? Exatamente. Vamos vencer. Com toda certeza. Amém. Então, todo mundo, eu tenho certeza que está ansioso para o momento que a gente vai ouvir Ricardo Muri falando sobre as previsões de 2026. Tá aqui já agora na minha frente. Pipoca aqui para mim. Porra, ó, vamos lá. Primeiramente, o planeta regente de 2026 vai ser Marte, né? Então, é um ano do guerreiro. É um ano da guerra, é um ano da força. Então, assim, ano que vem não é um ano do comodismo. É um ano que, assim, se você tem algum projeto, algum plano, você tem que fazer dar certo. Então, ano que vem, regido por Marte, é um ano que vai ter muita impaciência, vai ter muita intolerância. Então, por exemplo, pessoas um pouquinho mais preguiçosas, começa já a fazer uma reflexão agora para o ano novo, para você falar, opa, eu vou mudar essa perspectiva minha. Começar uma disciplina, isso, né? Gente que não está aí se cuidando tanto, tal. E um ano que vem é um ano legal de você, às vezes, ir para uma academia, de, às vezes, você cuidar um pouquinho mais da sua saúde, porque Marte traz, às vezes, alguns problemas que, às vezes, pode ocasionar por causa da saúde. Marte é aquela história, Marte é um ímpeto. Então, ano que vem é um ano maravilhoso para a gente olhar para a gente, para as nossas iniciativas. Então, além disso, nós vamos ter Júpiter na sua máxima exaltação, que vai estar domiciliado em Câncer. Ano que vem vai ser um ano maravilhoso para o casamento, um ano maravilhoso para a gravidez. Casamento para quem está casado ou para quem quer casar? Para os dois. Para quem já está casado, é um ano maravilhoso para ter novos votos de casamento, fazer viagens mais a 2. Quem não está com um relacionamento nesse momento tão maravilhoso, está prestes a separar, cara, espera Júpiter entrar na constelação de Câncer, que a tendência é você resolver essa situação na sua vida. Ano que vem, Júpiter na máxima exaltação, Júpiter expande, né? E quando Júpiter está em Câncer, ele também expande o amor.
ele também expande o lado sensível. Então, a gente vai ver muita gente se emocionando ano que vem. Câncer tem isso, não tem? Exatamente. Então, querendo ou não, vai ser um ano, apesar de ser um ano de Marte, planeta regente, mas esse Júpiter em Câncer vai trazer muita abundância no ano que vem. Muita prosperidade. E outra coisa, um ano também de muita grana. Então, provavelmente, eu vi que esse ano foi um ano que o governo, enfim, teve muita gente que teve um certo desafio com o dinheiro. Provavelmente é como se fosse uma mola, né? Então, esse ano meio que comprimiu. No ano de 2026, expande. Então, ano que vem, possivelmente, vai rolar o dobro ou o triplo de dinheiro que foi no ano de 2025. Ano que vem é um ano que a galera vai falar assim, porra, da onde estava escondido isso daí? Então, se você ganhava X, pode ser que você ganhe 2X? Pode ser 2, 3X. Ano que vem é um ano de muita prosperidade financeira. Ano que vem também nós vamos estar Urano em Gêmeos. Então, a galera, por exemplo, de tecnologia, dos podcasts... Comunicação, então, né? Comunicação. Então, ano que vem a gente vai ver muito essa dinâmica da vida, da civilização, da humanidade. Às vezes, sei lá, é uma empresa dessas aí de alimento, às vezes tendo uma forma até mais tecnológica ainda. Então, a gente vai ver mais tecnologia até nos carros, nas motos, na verdade, nos meios de transporte. Às vezes, uma inteligência maior até nos ônibus, metrôs. Porque Gêmeos tem a ver com tecnologia. Total. Principalmente, e quando o Urano entra, ele entra para despertar o nível máximo. Olha, por exemplo, só para você ter uma noção, Urano em Gêmeos, né? Urano ele fica 7 anos em cada signo. Então, quando o Urano... Antes, ele estava na constelação de Touro, trazendo uma expansão na agronomia, no agronegócio. Então, tanto que se você olhar nos 7 anos para trás, se a gente olhar, por exemplo, 2015, a colheita era muito primitiva ainda, não era tão tecnológica quanto a gente tem hoje, por causa desse Urano que entrou em Touro e trouxe essa perspectiva. E agora, Urano em Gêmeos, a gente vai ter uma explosão ano que vem na parte de comunicação. Então, um ótimo momento para você investir mais no podcast. Galera que tem esse tipo de programa, cara, a tendência é crescer mais e as empresas virem buscar isso daqui para colocar suas marcas. Nós vamos ter Saturno e Netuno em Áries. Então, por exemplo, aquela galera, né, que o Netuno estava em Peixes, né? Aquela galera muito do namastê, só paz, mas só legalize. Agora a galera vai começar a se... Porque o Netuno em Áries, a pessoa começa a falar, vem cá, você é espiritual para agradar o próximo ou realmente é uma natureza sua? Aí agora é a hora que a pessoa vai, opa... Porra, eu falava namastê, mas eu mandava os outros se fuder. Ou pensava. Eu pensava. Então, é uma hora que a galera vai tomar consciência. Consciência espiritual. Que eu sempre falo o seguinte, que a gente não toma uma decisão errada, não é porque a gente acha bonitinho, é a consciência. Tudo muda através da consciência. Então, ano que vem, esse Netuno em Áries vai trazer mais consciência espiritual. Então, a galera vai se questionar muito nesse lado espiritual. Que bom. E o Saturno em Áries é aquela velha história. Já viu aquele ditado que você colhe o que você planta? Quando o Shani entra em Áries, meu amigo, é o julgamento de si. Se você está acordando cedo, fazendo tudo certinho, querendo bem pro próximo, não querendo matar ninguém, não querendo ferrar a vida de ninguém, ano que vem é um ano de quê? Da glória. Saturno em Áries. Que você vai falar assim, porra, eu tô agindo de acordo com a lei. Eu tô agindo certo. Aí essas pessoas ano que vem vai ter um ano maravilhoso. Isso me lembra retorno de Saturno, que chega cobrando da conta, né? Chegou agora o retorno de Saturno, foi agora há pouco. Então agora com Saturno em Áries, que vai ficar 2 anos e meio em Áries, a galera vai... E a galera que é meio tortinha, que quer prejudicar o outro, quer pegar a mulher do outro, quer passar a perna no outro. O amiguinho tem horas que não é tão bonzinho assim. Então vai vir à tona. Vai. Aí vem o julgamento. E Saturno não brinca, né? E Saturno em Áries é o pior julgamento de si. É aquele que a pessoa vai falar assim, meu pai do céu. Porque... Mas para o despertar da consciência, porque é um julgamento de si, né? É o mais certo. É o mais certo. Porque uma coisa é você julgar o outro, outra coisa é você olhar para você e falar assim, meu Deus do céu. É um despertar mesmo. Então, ano que vem é um ano que a galera vai começar a tomar muita consciência de si. E ali, fora isso, tem o Plutão, que entrou há um ano, mais ou menos, na constelação de Aquários, só que com essa conjunção desses planetas, que vai principalmente desse Urano em Gêmeos e o Netuno em Áries, então o Plutão, ano que vem, em Aquários, ele toma uma proporção muito maior, que é essa grande busca pela verdade e pelo lado racional. Então, provavelmente, a gente vai ter uma mudança muito grande, principalmente de governo, estratégia de mundo, a partir ali de julho, agosto do ano que vem. Então, assim, no início do ano que vem já vai ser um ano bem melhor do que foi esse ano de 2025. Quando você fala governo, você fala a nível mundial. Decisões mundiais, assim. E agora, uma coisa eu digo assim para vocês que estão querendo começar 2026.
Comece 2026 com toda a força do seu coração, fazendo o máximo que você pode. Lembra do julgamento. Então, não queira prejudicar ninguém. E faça o máximo que você pode, que no segundo semestre, meu amigo, muitos vão talvez viver 6 meses o que não viveram 10 anos de crescimento no modo geral. Financeiro. Salto quântico, uma oportunidade. Vai ser um salto quântico. Segundo semestre do ano que vem vai ser um salto quântico. Um salto absurdo. Por causa desse dinheiro que vai entrar no ano que vem, então vai ter uma oportunidade surreal no segundo semestre. Mas a pessoa tem que estar redondinha, fazendo o Se não possível. tiver, dá tempo ainda de começar, Exatamente. né? Nós estamos em novembro, agora, então vamos pensar positivo. É. É boa. Né? É isso aí. Começar. O mais importante é dar o primeiro passo. É a isso gente aí. É o mais... iniciar. É o tudo, né? Maravilhoso. Então, você falou de amor, você falou de prosperidade, você falou, né, do dinheiro, você falou do governo. Te pergunto, espiritualidade já está envolvida aí no despertar da consciência, total, né? total. Porque eu acho que assim, a espiritualidade, quando você molha até para você ajudar o próximo, como é que você consegue ajudar o próximo se você não estiver bem consigo? Então, eu acho que esse despertar de si vai fazer com que até a espiritualidade ela eleve para um outro nível. Porque assim, quando você olha para você olha para a perspectiva de ajudar o próximo de uma maneira completamente diferente. Porque você se curou. Claro. E esse até é engraçado, assim, sabe, Rô? Mas eu tenho feito... Esse momento que eu estou vivendo agora é muito engraçado, né? Porque o keto realmente, cara, é mais ou menos aquela. Você segura no rabo da jiboia, quando ela olha, você fala, Você até a espinha levanta, você fala, rapaz, tá... Mas o que acontece, cara? Hoje, eu até estou passando por um momento, assim, de emagrecer, de me cuidar, de tudo. Por quê? Né? Porque eu acho que a gente precisa, cara, curar 100% a gente dentro da gente. Então, assim, quando a gente busca olhar para o próximo, porra, como é que a gente quer ajudar o próximo se a gente não tem disciplina ainda? E se a gente não tem um domínio da disciplina? Como é que a gente quer ajudar o próximo se a gente não sabe controlar o básico, cara? Quer comer? Se a gente não sabe controlar o básico, que é beber água Não, a gente por não dia. percebe o nosso corpo, né? E caco de Exato. gente não pode cuidar do outro. Então, assim, cara, e de agora que eu viciei nisso, eu tô assim... Que bom. É muito, que porque a mente maravilhoso. também fica mais forte. Com certeza, fortalece a mente. E, É. assim, comprovado cientificamente, das melhores atividades que tem para a saúde mental é a atividade física, quimicamente falando. Cara, eu vou te falar, nesse Não momento que eu tô é. vivendo na minha vida, É o que isso tá tá muito, eu vejo que você tá cara, firme, eu vejo seus vejo. stories muito, ali. tipo assim, tá me ajudando muito, tá me fazendo dormir melhor, tá me fazendo pensar melhor, tá me fazendo ter mais paz. Que Sério bom, mesmo. E que aguentar o rojão Aguentar o firme. rojão. Sim, Firme. porque e esse é o ano do guerreiro, né? A gente tem que estar Verdade. mais firme ainda. Verdade. Então, olha, gente, 2026, quem não começou, a hora é essa. Não perca de tempo. iniciar. Não perca seu tempo, exatamente. Então, assim, queria fazer uma pergunta para você. Você fica super à vontade, se você não sentir te responder. Não, vamos lá. Se você jogar a bola, eu chuto. Assim, eu sei que você já atendeu e atende diversas celebridades, empresários. Teve algum mapa, alguma revelação que você poderia compartilhar que foi algo que surpreendeu até você, que realmente a coisa aconteceu? Porque eu vejo que é que nem quando o pessoal vai assim no tarô, né? Aí a pessoa fala, ó, vai acontecer, pode acontecer tal mês, e a pessoa, cara, um mês depois, cara, aquilo que você falou... Eu vou contar, então, uma coisa que foi muito recente, né? Já teve vários, por exemplo, teve aquele negócio do Davi do Big Brother, que eu falei que ele ia ser a maior decepção, que foi um vídeo que viralizou. Depois eu teve do Luan Santana e Jade Magalhães, que eu falei que eles iam se casar, e logo depois separaram, um monte de gente veio falar mal de mim. 2 anos depois voltaram, e quando eles voltaram, eu falei, vai ter filho. E eu tenho essa matéria comprovada. Aí depois de 6 meses teve um filho. Aí teve a questão da Lauren Proto, Léo Santana, que, por exemplo, eu falei pra eles que eles eram alma gêmea, que ia se casar. Aí eu lembro, nunca esqueço, estava na casa do Léo, um dia, horas antes de começar o Salvador Fest, lá em Salvador. Aí eu virei pra ele e falei, irmão, por que você não pede essa mulher em casamento? Ele falou, bicho, você é muito perturbado. Eu falei, cara, ela vai casar com você e vocês vão ter um filho. Ele falou, meu irmão, você tá doido. E aí, assim, eu fui no aniversário de 1 ano da filha deles. Olha, e no meu padrinho, né, gente, dessa forma. E no meu talk show, ela falou que, assim, teve uma época que eu era o único que acreditava nos dois. Nem ela acreditava mais, nem o Léo acreditava, nem a família deles. E um monte de gente na mídia falando que eles não iam voltar mais. E eu falava pra ela me ligava, Muri, que ela tava doida pra me ouvir que eu fosse falar algo ao contrário. Eu falei, Lore, ele vai ser o seu marido, é a mãe, o pai dos seus filhos. Mas isso é pelo estudo. Mas o que eu quero te falar recente foi o seguinte. Há uns 4 anos atrás, eu fiz um mapa de uma menina aqui do Rio de Janeiro, chamada Luísa De Ângelo, que é uma família super tradicional e muito abençoada, né? E aí, eu sempre queria casar, né? E aí, ela tipo, tava numa fase da vida, assim, que não tava muito legal. E tava naquele tipo de relacionamento, sabe? Que bem doente, assim, bem triste, assim, bem ruim, né?
E aí eu falei, cara, Tóxico, Lu, né? é tóxico isso, eu queria usar essa palavra. E aí ela falou assim, Lu, passa o aniversário, era pra passar em Lisboa. Eu falei, passa o aniversário em Lisboa, que, cara, você vai explodir na tua carreira e você vai encontrar o grande amor da sua vida por esses motivos. Cara, ela foi e arranjou uma amiga dela do Rio pra ir, beleza. Aí de lá passaram o aniversário e foram pra Ibiza. Aí chegaram em Ibiza, cara, passou 2 dias, ela encontrou um cara. Aí ela falou assim, minha amiga, eu encontrei o amor da minha vida. Aí essa menina, eu encontrei com ela agora na Espanha, ela falou assim, Ricardo, eu queria te matar, Ricardo. Porque eu não sabia se a minha amiga era bebida ou se era loucura da cabeça dela. Ela, de repente, falou que o cara era o amor da vida dela porque tinha feito o mapa com o astrólogo e o astrólogo falou que ela ia encontrar o mapa. Quando eu falei assim, filho, quando eu encontrar esse astrólogo... Deus, eu tô aqui em Ibiza com a minha amiga, ainda vou perder matar. a amiga na Enfim, viagem. aí ela pegou, e o que acontece? Ela não quis... aí ela conheceu o menino, ficou uns 2, 3 dias com o menino, tal. Na hora de ir voltar pro Brasil, ela falou assim, cara, amiga, eu não vou, que eu tô apaixonado pelo cara e eu vou passar o dia dos namorados com ele. A menina falou assim, cara, não é possível que você vai fazer isso. Falou, cara, eu vou ficar aqui. Aí, enfim, a menina foi embora pro Brasil, voltou pro Brasil, ela ficou lá. E aí ela falou assim, rapaz, minha amiga tá louca, esse astrólogo é louco, cara, fez essa minha amiga ficar doida. Enfim, 1 ano depois ela ficou grávida, 2 anos depois nasceu a filhinha. E agora, Ela casou, foi 2 assim? meses atrás, foi o casamento dela na Espanha. E o casamento da Espanha dela, ela casou com um cara, e aí ela botou um vídeo no telão, tinha umas 500 pessoas lá, e ela falou assim, porra, eu fiz o mapa com o Ricardo e tudo, e meu astrólogo foi muito assertivo, que ele falou que depois do meu casamento, do meu aniversário, eu ia encontrar, e eu já estava procurando isso há anos na minha vida, e, cara, em menos de um mês eu encontrei um cara que tô aqui casado agora. E assim, velho, foi... Porque, assim, tem muita coisa que acontece, que às vezes eu recebo mensagem... Então você que tá querendo casar, gente, ó, é bom você procurar fazer esse mapa com o Ricardo, que pode te dar uma orientação aí, mas tem que estar preparado. Preparado, exato, pra viajar. E pagar os boletos, que eu tô Pagar- pagando os meus até agora. Pagar os boletins, exato. Então, Ricardo, já que você puxou isso, eu ia fazer uma outra pergunta, mas você falou de aniversário. E isso foi algo extremamente novo para mim, porque, como eu te falei, eu fazia mapa já há 15 anos, a gente se conheceu, e quando o Sandro falou de você, falou do seu trabalho, falou, olha, ele tem um mistério aí, uma magia, que ele fala onde você tem que estar no portal do seu aniversário, onde você tem que pisar. Falei, pô, beleza. Aí procurei Ricardo, né, gente? Isso foi outubro do ano passado. Meu aniversário é em outubro. Geralmente eu faço ou em setembro ou alguns dias antes do meu aniversário. Falei, Ricardo, mas não quero saber para agora, porque agora eu já tô com passagem comprada. Nem adianta me falar. Eu quero saber pro próximo ano para eu já me planejar. E aí, Ricardo me mandou para Milão, para Itália. Aí, quando ele abriu, ele falou assim, ó, você pode ir para cá, você pode ir para cá, mas se você estiver aqui, tudo vai abrir. Eu falei, olha, Ricardo, eu sei onde você mora. Eu sei tudo que for você errado, eu vou faz. matar Você você. lembra que eu te falei, né? Eu falei, eu vou comprar minha passagem essa semana. Eu sei nem como eu vou pagar, mas eu vou. Se não der certo, eu vou bater lá em Campos de Jordão. Então, assim, pisei, é meu primeiro ano, né? Em Milão. Não era um lugar que eu tinha, assim, tava na minha wishlist, não tinha curiosidade, acabei amando Milão. Depois E eu quero dica, quero que ver eu tô indo vou, pra lá. já tô com todas Vou as ficar uma dicas já. semaninha, mas eu quero ir lá. Registradas pra você vai gostar. Tem a sua cara. E assim, já percebo, tá? Claramente, um movimento diferente até de relações, né? Porque você me falou muito da parte profissional e já sinto que as pessoas que estão se aproximando já tá num novo momento, assim, um momento mais luminoso, mais próspero, mais aberto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu, assim, tudo que me nutre, eu tomo a minha medicina da Cacau, todo dia eu falo, gente, você tem que consagrar a medicina da Cacau, porque eu sei o que ela faz na minha vida. A mesma coisa tem sido, né, com os profissionais que eu me relaciono. E aí eu já falei para os meus alunos, falei, olha só, você tem que falar com o Ricardo, tem que já ver quando que é teu aniversário, em novembro? Então já vê agora para você já saber o que você vai fazer ano que vem. Então queria que você falasse um pouquinho dessa magia, né? Porque eu vou dizer que é magia. Cara, é muito engraçado assim, sabe? Mas essa questão de você passar o aniversário, né? De você estar na latitude e na longitude correta cada ano, recebendo, digamos assim, aquele momento da tua revolução solar. Qual é a magia? É o ponto que você tem a visão no mundo. Por exemplo,
No ano de 2024, quando você passou o teu aniversário, vamos supor que você estava no Rio de Janeiro. Então, você pega o globo terrestre e você coloca um bonequinho no Rio de Janeiro. Então, ali era a sua visão de mundo. Às vezes, o Júpiter estava aqui, o Saturno estava aqui, cada casa. Então, quando você olha, é como se você determinou em qual sol que estava em cada signo. Então, vamos supor que aqui estava, por exemplo, sei lá, a casa 4. Então, você colocou o sol na casa 4. Só que... O que é a casa 4? A casa 4, por exemplo, é a casa da família. Ok. Casa mas estou só supondo, Tá tá? bom. Aí vamos supor que no ano de 2024 você não passou o aniversário no Rio, você passou o aniversário, sei lá, na Índia. Então, em vez de você o bonequinho tá aqui. Então, a sua visão já é para cá. E aí você tem uma outra perspectiva de signos e de planetas que vão te influenciar. Então, por exemplo, o lugar que nós passamos o nosso aniversário, a gente percebe que muitas coisas a gente quer. Às vezes a gente deseja muitas coisas na vida. Quantas vezes pessoas que estão nos escutando, que montou uma empresa e fechou. Pessoas que tinha tudo para dar certo financeiramente, mas naquele ano não andou. A pessoa que virou e falou, Muri, porra, o cara falou que ia me comprar meu produto, o outro tal, porra, mas na hora H a coisa não foi. Então a gente percebe que, assim, infelizmente, nós não somos capazes da gente ter o domínio sobre os nossos resultados. Os resultados, o nosso esforço, ele depende da gente, mas os resultados não dependem de nós. Inclusive, isso está até em Provérbios 21, último parágrafo. Você prepara o seu cavalo, mas quem vai te dar a vitória é Deus. Não é? Então, o que acontece? Essa vitória que vai te dar... Eu escutei esses dias uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar. Teve um amigo meu que foi lá em casa esses dias, que ele é chefe da segurança do prefeito de São Paulo. E ele é um cara muito técnico, assim, ele é muito estudioso, sabe, para algumas coisas, né? E aí, quando a gente começou a falar de astrologia, ele falou assim, pô, Ricardo, então quer dizer que a astrologia é como se Deus fez um mecanismo elaborado para cuidar do ser humano aqui na Terra. Então, é como se os planetas fossem esse mecanismo. Fosse assim, é como se Deus falasse, olha, o resultado sou eu, você não. Mas, como são muitas pessoas, então eu vou fazer um mecanismo aqui, eu vou fazer como se fosse um emaranhado de situações que cada posição dessa vai trazer um resultado diferente para cada um ali na Terra. E aí, ali, ele tem um controle disso daqui. Então, assim, quando você passa o seu aniversário no lugar, você determina, através dessa visão de mundo, aonde você vai estar, pela latitude e longitude, o Sol em qual casa vai estar. Você vai estar aspectando a tua carreira bem, ou você vai estar aspectando o seu lado financeiro bem. E quando fala Sol, eu já imagino. É o seu poder pessoal. Poder pessoal. Aí é onde você realmente traz aquela energia na sua vida. Então... Esse ano eu completei 20 anos que eu viajo no meu aniversário, né? Então eu sempre busco isso daí. E assim, a mudança que a minha vida teve nesses 20 anos foi absurda, Rô. Foi absurda. Bom, é só você perguntar pro seu maridão de 5 anos pra cá, ele já vai te dar uma noção. Agora imagina de 20 anos pra cá. 20 anos pra cá, eu acho que a pessoa deve olhar hoje e falar assim, Jesus, cara. Então, isso é interessante porque eu sinto que essa é a melhor forma da gente ver, de fato, o resultado. Porque a gente vê, você falou que vem de uma família humilde, né? E a gente vê hoje como que você vem prosperando, você vem manifestando. Isso também através daquilo que você acredita e que você, de fato, está colocando em prática. Exato. Você vive e pratica aquilo que você sugere, aquilo que você orienta. Então, eu vejo que essa é a melhor forma. Eu falo muito isso para as pessoas. Gente, se você procura um profissional, veja, né, um orientador, um guia, que seja um guia espiritual, o que seja. Você tem que ver se essa pessoa realmente ela consagra daquela medicina, se ela realmente pratica aquilo que ela está colocando. E você está fazendo isso, você falou, há 20 anos. Então, assim, eu realmente, assim, hoje eu me doei minha vida para isso, sabe, Rô? Eu, às vezes, por exemplo, né, eu não tive essa sorte ainda de casar, nem de ter um filho, né? Mas hoje, assim, eu doei minha vida para isso. Então, assim, hoje eu acordo 4 horas da manhã, por quê? Por causa do Brahmurta, que é acordar exatamente 1 hora antes do sol nascer para implorar por Deus por sabedoria e conhecimento. Porque eu acho que a fonte é Ele. Então, assim, se a gente não tiver humildade, não tiver a simplicidade da gente buscar na fonte, né, e implorar por esse conhecimento, porque, assim, às vezes a gente acha, se a gente começar a colocar na nossa cabeça que o conhecimento é nosso, a gente se encher desse ego, a chance da gente ter um revés na vida é grande. E eu vi muitas pessoas acontecendo isso ao longo da vida. Então, hoje, todas as vezes que eu acordo, não tem um dia que eu não imploro por conhecimento, por sabedoria e simplicidade, sabe? Então, assim, eu tenho a minha prática da japa.
sabe? Então, assim, isso me faz também sempre manter o caminho, sabe? E essas práticas que eu faço depois da reza, depois eu vou, estudo um pouco o Gita, depois estudo um pouco a Bíblia, porque eu acho que a gente precisa sempre buscar o conhecimento de uma forma bem humilde, assim, sabe? Bem simples. E a parte da astrologia, essa parte da transformação da vida, né, que vem, por exemplo, acontecendo na minha vida, os reflexos que eu venho sentindo, porque eu acho que, assim, o ser humano, infelizmente, a gente é medido muito pelo resultado. Então, eu lembro que lá atrás eu já tinha mais ou menos uma noção assim do que eu tenho hoje. E aí eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim, cara, mas você não tem resultado nenhum, como é que você quer que eu acredite em você? Naquele dia, eu tinha um monte de argumento, mas ele cortou minhas 2 pernas. Como é que eu acredito em você? Aí eu falei assim, não, então peraí. Então agora eu vou ter paciência, vou me recolher, vou começar a praticar mais isso que eu faço. E agora as pessoas, com o tempo, elas vão ver o resultado sobre aquilo que eu faço. E através dos resultados, então hoje eu não preciso me esforçar para as pessoas acreditarem em mim. Sim. Porém, eu sempre busco, assim, sabe? Tipo, dar sempre os méritos a realmente quem merece o mérito. Inclusive, eu aprendi muito isso na cultura védica, na cultura Vedanta, né? E eu fiquei muito feliz no dia que eu tive essa consciência, né? Então, assim, na verdade, todo o conhecimento e toda a sabedoria que a gente tem não é nosso, é do nosso guru, né? O meu caso, o meu guru é Jesus Cristo. Então, assim, ao longo dessa vida, pude ter grande sorte de conhecer grandes mestres espirituais, né? Devotos extremamente sérios e pessoas que são gurus fidedignos, né? Um deles, assim, que eu amo de paixão é o Chandramukha Swami, que é uma pessoa que eu acho que tem vários outros também que são bem sérios, bem legais, mas o Chandramukha, ele tem um carinho especial que, assim, ele é uma pessoa de um coração lindo, sabe? E é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, assim, e leva com muita E seriedade. assim, Ricardo, é muito importante, eu percebo que quem orienta, você trabalha com vidas, com pessoas, com almas. Exato. E você tem que estar muito ancorado, Sim, muito conectado com sim, realmente com o divino, para que sim, você possa fazer isso não com o seu ego, sim, né? E de sim, um outro espaço, realmente sim, dessa conexão, porque é sim. muito sério. Não, cara, porque assim, imagina, você pega a pessoa, vamos supor que a pessoa não está com uma condição tão saudável, então, sei lá, a pessoa, Além por do exemplo, bem, você pede a pessoa para viajar, por exemplo, já aconteceu casos de a pessoa não tá legal no relacionamento e falar, pô, Muri, eu quero explodir. E aí mete Urano na casa 7. Eu sei que se a pessoa viajar, vai separar o casamento. Eu não indico. Aí eu jogo o Sol na 2. Muri, tem a opção do Sol na 10? Porra, esse ano não tem. Aí você fala, pô, Muri, mas você faz isso? Faço. Está protegendo, você sabe. Por quê? aquela pessoa Porque eu precisa. acho que assim, o grande lance do conhecimento não é você ter o conhecimento, é você saber passar o conhecimento. E às vezes tem hora que eu me questiono muito porque tem gente que me pergunta certas coisas, para que a pessoa quer saber aquilo? Qual a proposta? O que vai fazer de diferença na vida da pessoa? Então eu me desvio da pergunta. Maravilhoso. Aí a pessoa às vezes acha que eu não tenho conhecimento. E aí eu fico satisfeito tá quando a tudo pessoa bem. tá tudo bem. Tá tudo Então, assim, tem horas que eu acho que o mais importante do conhecimento é para que a pessoa vai querer usar aquilo. De que forma, de que maneira a pessoa vai usar. Então, assim, tem horas que a gente precisa cuidar dos nossos. Com Cuidar do certeza. ser humano, sabe? E porque vira também uma ferramenta, quase uma arma, Sim. a orientação que você dá para essa pessoa e para que ela quer aquilo. Exatamente. Para que ela vai usar todo esse sucesso e esse dinheiro para alcançar mais pessoas? Para quê? Exato. Isso Exato. realmente é fundamental. É. Então, agora saindo desse Agora é momento bate-bola. assim... Não, ainda tem uma pergunta polêmica tem uma pergunta antes do polêmica? bate-bola. Ah. Vamos lá. Qual signo... Olha, essa é polêmica, hein? Qual signo você poderia dizer que é mais... que é considerado mais infiel do zodíaco? Se tem isso, se tem como ter esse olhar. Puta Fala pra que mim. pariu. Você vai me botar nessa saia justa. Eu quero saber, mas você não eu pode com falar que é aqui eu vou escorpião. falar. Eu tô nem aí. Ele tá aqui soprando meu falar. Ele tá soprando meu. Fala, Muri, eu vou falar. Cara, o que acontece, né? Normalmente, signos assim. Porque o signo, na verdade, todo signo pode ser infiel e todo signo pode ser fiel. Mas o mais infiel, normalmente, são signos mais do elemento ar. Porque é muita capacidade mental. É muita inteligência. E o que se gera a conexão? A comunicação. Porque tem a conexão carnal, mas conexão carnal você não consegue ter com todo mundo a qualquer momento, a qualquer hora. Senão Sim, a gente ia viver claro. a era de Nero, né? Então, numa era normal, a era que nós vivemos hoje, o que se gera conexão é a comunicação. Então, normalmente, signos que têm esse lado de ar muito aflorado, eles têm essa... É como se eles têm um dom de conectar com muita gente. Aí vai Magnetizar também. Isso, né, aí vai também. depender de princípios, etc, para a pessoa ponderar aquilo dali. Aí entra aquela frase, eu posso tudo, mas nem tudo me convém.
Mas os signos mais fiéis seria mais ou menos nessa escala, né? Infiéis. Infiéis, né? Libra, Aquários e Gêmeos. E engraçado que o mais famoso, que é Sagitário, não é tanto. Libra, Aquários e Gêmeos. e Gêmeos. Por quê? Por causa dessa capacidade mental que eles têm absurda. Olha! O Gêmeos normalmente é porque é educado demais, é fino demais, aí quer, você entendeu? Aí é aquele signo que, digamos assim, como é muito fino, muito educado, sempre fica no meio do muro. O Aquário é razão. E se tem a razão, para que tem a emoção em cima do lugar? Não, é razão. Eu só dei um beijinho finado. E o Gêmeos o geminiano é aquela história, tipo assim, pô, tá tão fácil de conquistar, né? Vou conquistar. Entendeu? E o mais engraçado é que quando toca esse assunto, a maioria das pessoas fala que é Sagitário, né? Porque Sagitário, Sagitário tem a fama de ser infiel. Mas não é, que é porque Sagitário, cara, é um signo tão otimista, tão alegre, que às vezes ele tem essa má fama. Mas Sagitário não é o mais infiel. Olha. Não é o mais infiel. Anotaram, né, gente? Essa daí gera um corte aí, meu Deus do céu. Foi o que tirar? Não tem... É o Queto. Então, já que a gente tá, né, aproveitando o Queto tá aqui, né? Irarro. Irarro. Vamos aproveitar e perguntar, que eu tenho certeza que a mulherada e os homens também gostariam de saber, porque assim, Ricardo, com certeza, quando ele conhece uma dama, ele deve perguntar logo a data de nascimento. Mas lembra que santo de casa não faz milagre. Quando a pessoa... é sério, quando a mulher vem pra mim, como você não sabe dá uma que eu sou astrólogo... Filho, não, deixa eu te falar. Ela dá a data errada. Não, deixa eu te falar. O pior sou eu quando eu tô em relação. Sabe por quê? Porque a mulher, ela já olha pra mim e fala, esse filho da mãe sabe tudo de mim. Então a mulher, ela fica muito mais na defensiva do que se eu não fosse astrólogo. Eu brinco que eu falo assim, porra, eu queria ter um astrólogo pra falar pra ela, mas se eu falar, ela não vai acreditar. Mas você sai na vantagem, mais de ou menos. fato, Mas eu sou, mas a mulher tem mais defesa contra mim. Tipo assim, mas não é tão fácil, não. Então eu vou perguntar. Pergunta. Qual é o signo mais propício para o casamento, bom para o casamento? Por exemplo, cara, o signo, por incrível que pareça, o melhor signo para casamento é o signo regente que rege a casa 4, que é a casa da família, que é Câncer. Porque os cancerianos e as cancerianas, sabe, eles são muito desconfiados. Eles têm um pé muito atrás pro casamento, por causa do medo de se machucar. Porque eles são muito sensíveis. Mas quando eles estão num casamento, tanto um canceriano ou uma canceriana, eles buscam dentro daquela relação ser o mais amoroso, mais carinhoso, mais exemplo de família possível do zodíaco. Tanto que Júpiter, que é o planeta da maior expansão, quando ele está na máxima exaltação, é quando está em Câncer. Por quê? A exaltação é o quê? É a família. É o casamento. É a potência. Por exemplo, se você lê as escrituras, tanto no Alcorão, no Torá, no Gita, na Bíblia, em várias escrituras que eu já li, sempre Deus preserva mais a família do que tudo. Sim. Então, a família é o que é a proteção de Deus. Tanto que, na vida, o pior karma que você pode ter é destruir uma família. Por isso que eu falo, quando a pessoa casa, o cara casou, a mulher casou, cara, não faça isso. Por quê? Porque a família é como se fosse o alicerce divino. Às vezes, por exemplo, tipo assim, a família é como se fosse a bênção de Deus. Então, o Júpiter em Câncer, como ele está na máxima exaltação, então eu diria que assim, o melhor signo para se casar é Câncer. Câncer, anotaram, né, gente? Câncer. Agora o povo vai sair já querendo saber qual é o seu signo. O cara vai, você é de quem? Não, então não quero você, não. Tinder vai ser assim, né? Câncer, que tem ali, câncer. Eu não sei como funciona o Tinder, mas eu vejo às vezes uns filmes, acho que tem como você colocar ali as categorias, né? Então agora a gente vai pro momento bate-bola conexões, que é aquelas perguntas, né? Rápidas. Ligeiras e respostas certeiras. E a gente vai passar pelos 12 signos, né? Porque é justo com todo mundo. Exato. Então, queria que você falasse um pouquinho. Isso também eu tenho um signo muito polêmico, né? Porque quando me perguntam... Qual é o seu signo mesmo? Escorpião. O pessoal tem medo de escorpião, Não, mas peraí. Não é porque você está aqui, não. Se você quiser, inclusive, você pode até... Eu tenho vários podcasts, várias coisas falando sobre isso. Por exemplo, até a Márcia Sensitiva tem um dia. Vamos botar na polêmica aqui. O que tá me assoprando no meu ouvido, vou botar pra lascar aqui. Por exemplo, uma vez a Márcia Sensitiva, acho que foi no Faustão, e aí ela disse o seguinte, que o melhor signo de cama do zodíaco era Capricórnio. Aí de três uma. Ou o marido dela é isso, ou o filho dela é isso, ou o chefe dela é isso. Porque, meu amigo, você botar Capricórnio e Escorpião um do lado do outro é mais ou menos você botar um Fusca e uma Ferrari. Não existe compara. Porque, tem que cara. ver uma coisa boa, porque o Escorpião. Porque nós temos 12 signos. É a mesma coisa do que uma pessoa, sei lá, de
Com todo respeito a todo mundo. É a mesma coisa que a pessoa de Áries fala, nossa, eu sou muito inteligente. Do lado de um geminiano, não tem como você comparar sua capacidade mental com um geminiano. Não tem como você comparar sua capacidade de ser diplomático com um libriano. Não tem como você comparar por exemplo, sua ambição com um cara de Capricórnio. Porque cada signo tem a sua coisa genuína. E, meu amigo, o Escorpião é o signo mais intenso e profundo do zodíaco. Só que, aí agora eu vou te falar uma parada. Quando tá em desequilíbrio... Muita gente fala de Escorpião, porque Escorpião é a intensidade. Escorpião é o fundo do oceano. E Escorpião é a natureza mais intensa e obscura que existe. É o intenso. Só que, quando você passa segurança, quando você passa confiança, Escorpião é o signo mais fiel, disparado de todos os zodíacos. Eu brinco que se eu tivesse casado com uma mulher de Escorpião, por Deus do céu, e ela tivesse assim, porra, Muri, não me trai, não me sacaneia, o cara, Muri é top. Se ela virasse pra mim e falasse assim, Muri, eu tô indo numa despedida de solteiro com as minhas amigas e vai ter um desfile de gogoboy, eu deixaria de olho fechado. Se fosse outro signo, eu não deixaria. Olha, se fosse aquariana, nem pensar. No meio do caminho já ia, já. No meio do caminho. Muri, foi só um amorzinho, Muri. Larga de ser bobo, Muri. Você é muito ciumento. Não levem pro pessoal. Se fosse uma libriana, eu falaria assim, Muri, você é muito apegado. Se fosse um geminiano, eu ia falar, Muri, você é coisa da sua cabeça. Ai, Muri, agora, por quê? Porque o Escorpião é intenso. Só que o negócio de Escorpião é quando você sacaneia Escorpião. É. Aí você vai chorar pelas suas últimas encarnações. Agora, se você não sacaneia, Escorpião é o signo mais fiel do zodíaco. É o mais fiel. O Escorpião é o único... Porque a casa 8 não é a casa da morte e renascimento. A casa 8 não é a casa, digamos assim, do desapego total. O único signo, único signo que casa com cara sem dinheiro para crescer na vida é Escorpião. Capricórnio, ele pode amar você, mas se você não estiver pronto ainda na vida, ele te larga. Aquários, ele pode te amar, mas se você passar uma situação difícil na vida, ele te larga. Libra, ele sempre vai ficar na dúvida quem é o melhor, você ou o outro. Você ou o outro. Agora, Escorpião é o único signo que abraça uma pessoa e fala, bicho, você tá na merda, eu tô junto com você, nós vamos crescer junto. Outro signo não faria isso. Nenhum outro signo faz isso. Então, o Escorpião tem muito mais qualidade. Por exemplo, muita gente, quando você vai para a parte da Bíblia, Judas é de Escorpião. Judas é de Escorpião. Era de Escorpião. Aí muita gente fala assim, porra, Judas foi o que traiu o Escorpião. Que traiu, falam que Judas, ele foi um dos mais leal. Sabe por quê? Porque quando ele trai, na mesma hora ele se arrepende e vai lá devolver as moedas. É só a pessoa ver a Bíblia. É porque a pessoa ouve sempre o que é bom, o que quer. Entendeu? É tipo assim, a mulher tá ali sacaneando o cara, traindo o cara. Não, mas ela é linda. Ou imbecil, ela tá te traindo. Não, mas ela é bonita. Então continua sendo corno. Então a pessoa sempre pega aquela partezinha que convém. Então, assim, Escorpião, se você olha Judas na parte da Bíblia mesmo, quando ele traz Jesus, a primeira coisa, quando ele percebe que armaram a sacanagem para ele, ele vai lá devolver as moedas. Ele joga as moedas, ele não quer as moedas. E aí, o cara lá do sacerdócio fez? Não, agora a moeda foda-se, agora eu não quero mais saber. Aí ele toma consciência da cagada que ele fez. O que ele faz? Antes de saber, ele não tinha sabido ainda, ele não tinha visto ainda o que aconteceu com Cristo, que ele foi condenado. Ele não tinha visto ainda, ele só viu Cristo sendo preso. Sim. Ali em diante, ele não sabia o que ia tomar isso, se eles iam devolver Cristo. Ele não sabia. Sim. Ele pega, vai para uma árvore e se enforca. Aí eu pergunto para você, será que Judas não foi um fiel? Será que Judas não foi um cara correto? Porque Judas foi enganado. Olha. Você entendeu? Agora, se você falar isso para os evangélicos, para um monte de gente, eles vão querer me crucificar. Mas a verdade é uma só. Cara, tem um cara que anda no meu cavalo, que ele se chama Jack Gabriel. Eu amo ele, cara. Ele é muito gente boa. E ele fala sempre essa frase, Muri, a verdade é uma só. E é verdade. Porque quando você vai para a Bíblia, você tem que entender melhor o contexto da história. Então, se as pessoas olham Judas, na verdade, Cristo, ele fala, quem vai trair vai comer esse pão. É por isso que eu tenho esse título de traidor, porque a pessoa fala, Escorpião é traidor, é vingativo, né? Agora eu vou te falar do animal, que você nunca mais vai saber, você vai pensar assim, nunca mais, eu vou tirar 1 tonelada das suas costas hoje. Vai, por favor. Vamos lá. Você está no meio do deserto, aí você vai ver um escorpiãozinho. Qual vai ser seu instinto? Seu instinto. Você vai querer pisar nele, não vai? Você tá no meio do deserto, o escorpião tá andando aqui. Você vai querer pisar no bichinho. Depende. Não, é um instinto. É o destino. Se você vai de tênisinho, uma botinha, pá, você vai querer matar o filho da mãe. Quando você pisar, o escorpião vai entrar pra dentro da terra, não vai?
da areia. Ele que vai... Ele vai entrar. Aí você vai fazer o quê? Vou matar, cadê ele? Aí você vai caçar o escorpião, vai caçar. Aí passou um tempo, você não achou o escorpião. Aí você vai fazer o quê? Você vai embora. Não é verdade? Você vai pegar e falar, vou voltar ali pra tenda. Beleza, você tá voltando. Mas ele não esquece. Aí ele lá dentro da areia, primeiro ele se escondeu de você. Aí depois ele vai começar a processar. Até que vai chegar num ponto que ele vai falar, fila da mãe queria me matar aqui, velho. Rapaz, a miserável tava querendo me... Aí ele vai sair da areia e vai atrás de você. Se você já esqueceu, você já tá voltando de costas. Você nem lembra mais do que Quem aconteceu. bate esquece, quem apanha nunca esquece. Aí ele vai vir pra te dar uma ferroada. Então, a verdade é, o Ares, quando você vai dar um murro em Ares, quando a minha mão estiver chegando no seu rosto, você vai me dar uma porrada. Aí você vai me dar uma porrada e fala, Muri, o que aconteceu que você me bater? O Ares, ele age sem pensar. E ele age por impulso. Escorpião, não. Escorpião pensa e pensa muito. Não é que o escorpião é vingativo. A diferença é que escorpião pensa, o ariano executa. Então, não é vingativo. Só o processo de leitura do que aconteceu é mais lento para escorpião e mais rápido para Ares. Eu estou botando os dois extremos. Sim, Entendeu? sim. Por exemplo, touro. Interessante. Touro é o signo que, se você sacanear o touro, ele aguenta. Ele vai aguentando. É o signo mais paciente do zodíaco. Mas quando estoura, é o pior signo para você ver estourado, é o touro. Porque tudo aquilo que ele vai acumulando, aí quando ele estoura, é como se fosse uma bomba atômica. É uma avalanche. Né? Nossa! Meu Deus, agora vamos ver quais vão ser essas respostas rápidas suas agora com esses signos, porque eu já estou aqui com Escorpião e com Áries. Então, eu queria que você falasse dos pontos positivos e negativos nessa papum, bate-bola Tá, de cada de signo. Áries. Ariano! Eu vou fazer assim, ó, vou tocar aqui o sino e aí você começa. Bom, vamos lá. O ariano, ponto mais positivo, iniciativa. O ponto mais negativo, a impulsividade. Os arianos, eles têm aquela coisa de dar o primeiro passo. É aquela coisa da autoestima, autoconfiança. Não tem nenhum signo melhor do que os arianos. O negativo, às vezes, cabeça de fósforo. Aquela pessoa que quer conquistar. É o que eu chamo de cavalo paraguai. Sabe como é que é cavalo paraguai? Não, vou Nunca saber viu? agora. Só tem arranque. Da metade pro fim, ele para. É o cavalo paraguai. Você nunca viu o cavalo paraguai? Não, Ele, pum, aí... olha que eu estive para cá. Morreu. E os outros vão embora. Então, o ariano, ele tem que sempre trabalhar isso, de buscar terminar o que começa. Perfeito. Vamos pro touro. O touro, a maior qualidade do touro é a credibilidade, a confiança, a paz. Passam muita confiança. São signos muito tranquilos. Qual é o desafio de touro? Muito comilão, porque são muito prazer da carne. Então, pode, às vezes, pecar por esses outros lados, tanto pela comida quanto por outros lados. E também, o taurino também, digamos assim, um grande defeito taurino é a preguiça, por incrível que pareça. Se você pesquisar, por exemplo, os maiores gordos do mundo, obesidade mórbida mesmo, é o obeso mesmo, obeso, não é o sobrepeso, é o obeso. Você pode botar que no mundo 50% ou 60% é taurino. Os outros 40%, 50% você divide por os outros 11 signos. Então isso vale como ponto de atenção para quem é taurino, para não deixar sair. Porque o taurino é muito sensorial, é muito prazer. A comida, filho. Você nunca ouviu falar que às vezes a comida traz mais prazer do que o sexo? Com certeza. Então, por exemplo, eu sou um cara que, sem brincadeira nenhuma, eu amo sentir o paladar das comidas. Adoro, cara. Tipo assim, é um prazer. E imagine pra mim agora que eu tô focado, buscando. Então, assim, pra mim não é fácil. Vocês viram no Ano Novo, né? Quando eu fiquei na dieta lá, o cara no jejum, o cara falou, eu acredito. Aí quando ele viu que eu era 100% pita, ele falou, rapaz. Mas para um discípulo, né? Para um buscador, isso faz parte do desafio, processo da austeridade, né? Tá aqui do meu lado. A água tá limpa, ele tá me ajudando. Vamos pro polêmico Gêmeos. A maior qualidade de Gêmeos é a comunicação, é a flexibilidade, é o signo mais inteligente disparado do zodíaco. O maior desafio de Gêmeos é o escapismo. O quê? O famosa mentira. Por que fala demais, né? Aí, quando fala demais, você acaba dando bom dia pro cavalo, né? Não é? Então, o geminiano tem que sempre tomar cuidado com querer tomar vantagem nas negociações, vantagem nas comunicações. Câncer. Cara, a maior qualidade de câncer é a fraternidade, é o amor, é o carinho. Eu brinco, cara, que eu falo que câncer é o signo que é o ursinho de pelúcia do zodíaco. É o signo que, assim, graças a eles, que nós temos essa consciência da família, de querer a família. É o câncer. É o câncer que traz essa coisa do aconchego, da fraternidade. O maior desafio de câncer é levar as coisas para o lado pessoal.
Sensível demais. Sensível Às demais. vezes, você vira e fala assim, entendeu? Eu tô com sede. Rô, pega água pra mim. Nossa, o Ricardo falou bravo. Ai, o Ricardo falou... Entendeu? Isso é câncer. Às vezes você não quis humilhar, você não quis, você só falou, você só tá sem tempo, você tá mexendo uma coisa aqui, ou pega água pra mim. Você só, entendeu? Mas o canceriano, eu brinco que assim, a gente tem que ter muita amorosidade para falar com o canceriano, porque para ele entender um pedido seu de uma forma que não foi aquilo que você quis falar, é um passo. Tem um caminho, né? É. Leão. Cara, Leão, acho que isso é o que todo mundo já sabe, né? É o signo que mais brilha do zodíaco, não tem jeito. E é o Brilha? signo mais... Brilha. Brilha? É, e é o signo mais generoso do zodíaco. É engraçado que os leoninos, né? O pessoal fala muito dos defeitos deles, mas é o signo mais generoso. O mais generoso de todos os zodíacos é o leão. Tanto que você Olha pega, que por exemplo, lindo. um animal na selva, ele vê uma girafa, ele vê um hipopótamo, ele vê um jacaré. Ele não julga ninguém. Ele tá ali, né, com aquela cabeçona dele, só olhando, que lasque cada um por si. Quando ele tá com fome, ele sai para comer. Ou se alguém vem atacar a família dele. Mas, do contrário, se você olhar até aquele filme da National Geographic lá, você vê que o leão, na maioria das vezes, ele tá quietinho com a família dele. Leão, ele só sai 2 vezes. Ou quando ele tá com fome para caçar, que na verdade quem caça é a leoa, né? Ou se alguém atacar a família dele. Aí ele vai. Ele tá, às vezes ele passa o dia inteiro deitado. Então o leão, ele tem muito essa coisa de generosidade. Cada um é o que é. Interessante você É. falar isso. Eu vou sair do script, porque é assim que É. é bom, né? Porque eu sou rodeada de leoninos. Desde a minha mãe, as minhas melhores amigas e amigos, pessoas de trabalho, assim, 3, 4, sabe? Mentor profissional. E agora você está me trazendo esse olhar que realmente... Eles são generosos. Sou abençoada, Muito então. generosos. Eles são muito generosos. E qual é o defeito dos leoninos? Às vezes a arrogância. Às vezes achar que o mundo gira em torno do umbigo deles. Então, quando o leão está na sombra, ele está muito naquela coisa da arrogância, sabe? E quando ele está na luz, aí ele está muito na generosidade. Nessa coisa assim de, sabe, digamos assim, muita criatividade. Eles têm muito poder criativo. Muito. Eles são criativos. É como se eles batem o olho numa parada dessa, eles têm umas ideias que às vezes a gente demora anos, meses pra gente ter. E eles têm assim, ó. Eles são muito criativos, sabe? Uau. Virgem. Cara, se você quer materializar um sonho, o melhor signo mais metódico de botar a ideia, o sonho em realidade é o virginiano. O virginiano é o signo mais criterioso, disciplinado, metódico a ponto de materializar os sonhos, é o virgem. Então eu sempre brinco que assim, quando a pessoa quer muito uma parada, mas não está conseguindo fazer com que ganhe dinheiro com aquilo, materializar aquilo, eu falo, cara, chama alguém de virgem. Que o virgem ele vai pegar a sua ideia e de algum jeito ele vai fazer com que o negócio dê certo. Qual é o defeito de virgem? Ser crítico demais, julgar demais. É como se assim, você tá aqui, seu estúdio está lindo, cara, mas ele vai olhar que tem um ponto preto na televisão que tá feio. Aí você, se fuder. Aí ele vai olhar que a mesa tem uma parte aqui que não tá botando verniz. Aí você fala, meu irmão, a mesa tem 10 metros, você viu 1 centímetro. Mas esse aqui podia botar um Focou verniz. naquele. Rapaz, bota o verniz na sua cara. Então isso é virgem. O virgem, então, ele tem que tomar cuidado com as críticas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma qualidade absurda com essa parte dele de sempre materializar o sonho das pessoas. Maravilhoso. Libra. Cara, a qualidade de Libra, se a gente... é engraçado que desde quando eu comecei a estudar astrologia, eu falo que assim, no Instituto Rio Branco, e toda a parte de diplomacia no planeta, eles tinham que ter um critério, sabe? Onde eles tinham que colocar no edital. Só pode participar desse concurso ou um libriano ou uma pessoa que tem muitos planetas em Libra, porque a Libra é o signo mais diplomático, mais fino. Se a gente tivesse só librianos como diplomata, dificilmente a gente ia ter uma briga, uma guerra no mundo, sabe? Porque eles têm essa É bom para coisa... liderança política. Muito, porque né? eles têm essa coisa assim de olhar os dois lados, de ver os dois lados. Então é o signo mais fino. E tem outra coisa também que eu acho muito legal em Libra, que é a etiqueta deles. Então, por exemplo, às vezes, quando eu vejo assim um amigo meu, uma amiga minha, começando a ganhar muito dinheiro, mas aí você vê que a pessoa ainda está muito assim, né? Tipo assim, sai da favela, mas a favela não sai da pessoa, né? Tem até aquele ditado. Então, assim, quando a pessoa tem dinheiro, mas ainda tá ainda, sabe? Naquelas manias antigas, aquela transição dificílima. Aí eu sempre falo que o libriano ajuda, porque o Libra traz essa coisa do lado polido da vida, de falar baixo, de ser educado, balança, sabe? Saber o momento certo de fazer as coisas. Então, o Libra, disparado, é o signo mais fino, e o signo sempre vai equilibrar 2 pontos. O lado negativo do Libra é a indecisão, é a insegurança. E isso aí, querendo ou não, mata em alguns momentos na vida. Com certeza. Porque, às vezes, por exemplo, você está ali numa determinada situação na sua vida. Se você não se impor, tem horas que é legal você buscar o equilíbrio entre as partes, principalmente quando está muito tenso.
Mas tem horas que não tá tenso e você precisa tomar uma decisão. E é aí que os librianos, às vezes, eles têm uma dificuldade muito Ele grande. dá a oportunidade de decisão pro outro, né? Pro Porque ele outro. não quer decidir, né? Exato. E aí fica. E aí, às vezes, eu já vi muitos É o librianos passando anos e anos não conseguindo um relacionamento sério. Por quê? Porque não sabe se é o A melhor do que o B, mas aí, de repente, apareceu o C. Ou fica no relacionamento porque também não quer decidir. Mas tá tem o ficando. D que falou que vai vir no mês que vem, aí fica naquela, entendeu? Agora é o meu, né? Escorpião. Cara, a maior qualidade de escorpião é a intuição e a sensibilidade. O signo que mais tem facilidade de desenvolver as propriedades paranormais é escorpião. Escorpião tem um poder mental místico absurdo, do ocultismo, sabe? Um poder... É o signo mais carnal disparado do zodíaco, né? Então, o escorpião tem muito essa coisa do poder mental. Tanto que o poder, ele é muito tênue, entendeu? Sim. Então, assim, o escorpião, na hora que ele vai para um poder mais positivo, ele vai para o caminho de Merlin, que é o bruxo mago da galáxia. Ou Mordrak, que é o quê? Aí já é a pessoa que quer fazer o lado ruim. Só que o escorpião, ele tem... A maior qualidade de escorpião é o nível máximo de intensidade, a intuição, a sensibilidade, sabe? Essa questão de entender o abstrato, de entender as profundezas das coisas. E o desafio de escorpião é, às vezes, a manipulação. Porque é uma capacidade mental tão absurda que vê uma facilidade no outro de manipular. Então, tem que tomar cuidado da manipulação. Esse é o maior controle desafio. também, né? Exatamente. Que ele tá controlando. Que é a certa manipulação. Então, o escorpião, quando está na luz, ele está nas propriedades paranormais. Ele está na intuição absurda, numa sensibilidade incrível, sabe? E quando está na sombra, às vezes está nessa de... Não, por aí, vou manipular. Então, tomar só esse cuidado. Não, tá anotado. Ricardo Moura. Eu quero continuar na luz. Mas é aquela história, na hora que você vier pra aqui, a ayahuasca vai te trazer de volta. Não é pra vai luz. na chibata ali, você vai falar, Jesus amado. Sagitário. Cara, eu brinco que eu falo assim, na vida a gente sempre passa desafios e dificuldades. O signo que mais tem uma facilidade genuína de encontrar o lado positivo de tudo é Sagitário. Eu falo que assim, cara, você terminou um casamento, sua empresa faliu, você tá na lama, literalmente na vida assim, chorando. Ligue para um amigo seu de Sagitário, que meu amigo, ele vai fazer você rir. Não tem como, Muri, não existe, não tem... Cara, ele vai. Tô precisando de um amigo de Sagitário. Cara, Eu não Sagitário, tenho, conheço vocês ninguém, podem ver que o Sagitário, ele sempre enxerga o lado bom de tudo. Maravilhoso. Sempre. O mundo pode estar acabando, mas ele vai olhar e falar, Muri, mas vamos olhar essa plantinha aqui. Meu irmão, mas olha aqui. Otimismo. É o Sagitário. O Sagitariano, isso é algo que é genuíno dentro deles. E uma outra grande qualidade de Sagitário, que é o único signo também que tem uma tendência, uma predisposição de serem autodidata, de aprenderem por conta própria, Olha. por reger a casa nova. E a grande desvantagem de Sagitário, por esse excesso de otimismo, eles acabam pecando muito por ser folgado demais, chegar na sua casa, abrir a geladeira, botar o pé no sofá, entendeu? Às vezes você nem emprestou, pega seu carro e vai andar, entendeu? Então, o Sagitário, às vezes, ele tem muito essa coisa de pecar pelos excessos, pelos exageros, sabe? E aí tomar esse cuidado aí, de às vezes não ser folgado demais. E também, às vezes, eles não são muito compromissados com o horário, essas coisas. Por exemplo, Sagitário, você combina com um cara para estar aqui 4, ele chega 10 horas da noite. Aí você fala, porra, Rosane, tava no trânsito, um amigo meu chamou para tomar um choppzinho. Você tá de sacanagem, você tá brigando à toa. Isso é Sagitário. Então, às vezes, eles... É porque eles veem o mundo tão alegre que, às vezes, eles acham que todo mundo é assim, mas tu tem uma responsabilidade, né? Com certeza. Capricórnio. Cara, é o signo mais ambicioso, é o pai do zodíaco, é o maduro, é o responsável. Eu acho que a maior qualidade de Sagitário é a maturidade que eles têm. É uma responsabilidade que eles têm. Essa maturidade, essa responsabilidade se gera a ambição, sabe? E o desafio de Capricórnio, por incrível que pareça, é muito semelhante à de Virgem. Eu brinco que eu falo que quando casa um virginiano com um capricorniano, eles tendem a ter uma ambição absurda e sempre conseguir organizar tudo que eles querem. Porém, o nível de crítica é surreal. Nossa, imagina a conversa desses dois. Aquela lá, tá vendo lá? A roupa dela é mesmo. O sapato é mesmo. O cara lá, o cabelo dele, que coisa horrorosa. Você viu o brinco? Meu Deus, abriu todas as portas das frequências baixas.
Aquário. Cara, a melhor qualidade de aquário disparado é não julgar ninguém. Então, assim, se aparece um homossexual, um doidão, tal, cara, aquário não julga. É o signo mais racional, mais justo que existe no zodíaco, é Aquários. Aquários, dificilmente o aquariano, por exemplo, vai ficar condenando a pessoa pelo jeito que é. Aquário não tem essa característica, sabe? Eles são razão, então eles não têm essa coisa do julgamento. Ao contrário, eles têm uma mente muito aberta. Então, o aquariano é um signo muito fácil, assim, de ter amigo rico, amigo político, amigo doidão, amigo... Eles têm uma mente muito aberta. Então, eles são muito racionais. Porque assim, é muito ruim ficar julgando os outros. Sim, É com muito ruim. certeza. Às vezes, a pessoa traiu, a certeza. pessoa sacaneou. Apontar o dedo. Então, o aquário não aponta. O aquário tem aquela coisa assim de falar, não, peraí, porra, fez isso, mas vamos entender. Vamos escutar, vamos ver o que aconteceu. Então, o aquário é muito essa coisa da razão, sabe? Essa é uma das maiores qualidades disparadas de aquário. E também a questão relacionada a eles serem um signo mais visionário, mais vanguardista do zodíaco. Então, assim, você tem uma empresa e você tem uma área de tecnologia ou de inovação, a melhor pessoa para você colocar ali são pessoas muito bem aspectadas em aquários, porque elas sempre vão estar anos-luz do que está acontecendo ou que vai acontecer no mercado. Eles têm muito essa facilidade também com inovação. E o maior desafio de aquários, assim, né, é, às vezes, ser do contra. Entendeu? Convivo bastante com o aquariano. Não tem horas que não tá na sombra, não é do contra? Tipo assim, você não quer que eu bote água aqui, mas por quê? Então, com certa dificuldade, né, de ter adquirido uma maturidade emocional, fica mais intenso. Aí por que você... Não, porque eu não gostei da água aqui. Tá bom, aí você vai e bota água aqui. Aqui ficou legal? Não, mas também não ficou boa. Puta que pariu. Vou botar aqui de novo. Não, aqui não. Aí você fica. Parece que é tudo do contra. Tudo. Sei bem. Então, aquários, aí tem que cuidar disso daí, de às vezes ser do contra. Que é o tal do rebelde. Os maiores rebeldes normalmente são aquarianos. Olha Quando isso, tá hein? na Ouviu? Se sombra. você é aquariano. Peixes. A maior qualidade dos piscianos é o perdão e a compaixão, a compreensão. Essa é a disparada maior qualidade deles, né? A bondade. Só que peixes é regido por Netuno, que é a oitava superior de Vênus, né? Então, Netuno traz muito essa coisa da bondade. O maior desafio dos piscianos é, às vezes, a ilusão. Então, é o signo mais fácil também de ser iludido. E é o signo mais fácil também de viver o vitimismo. Sabe? Isso só acontece comigo. No mundo inteiro não tem nada que... Minha vida é a pior vida do mundo. A pessoa me sacaneou. Meu Deus, só drama, comigo. Né? Os piscianos, às vezes, eles têm muito essa coisa do vitimismo. E também eles têm que ter muito cuidado com a ilusão. Principalmente, às vezes, nas associações, nas amizades. Porque é o signo mais fácil de ser iludido. Não, maravilhoso, assim, porque você falou da bússola, né? Então, assim, não leve para o lado pessoal. Se algo foi falado para o lado, né? Essa é a falta da habilidade ou o lado negativo. Na verdade, isso é uma oportunidade que a gente tem, boa. né? De realmente se desenvolver, de se Sim. melhorar, ver aonde a gente tem mais dons, aonde está a nossa luz, para que a gente possa manifestar mais esse lado e aquele outro lado... A gente deixar mais quietinho, né? Esquecer ele, exatamente. É a bússola, né? Por isso que é importante conhecimento. Mas eu acho que, assim, todo desafio para o ser humano, ele é válido, ele é muito incrível. Porque se a gente não tem um desafio, a gente não tem um frio na barriga. E se não tem um frio na barriga, a tendência é a gente entrar na zona de conforto. E a zona de conforto, a gente só vai perder tempo na vida. Assim... não é bom também a gente passar esse frio na espinha o ano inteiro, a vida inteira. Mas, em alguns momentos na vida, eu acho que se faz necessário. Sim, para o desenvolvimento. Sim, então, claro. aproveitando que você está nessa inspiração aí, vou te pedir para você trazer uma mensagem do astral, de conexão e positividade, que essa é a proposta do programa, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, de uma forma, né, assertiva com esse Rahu que fala e Ketu que está com você... Aqui, olhando para aquela câmera. Cara, a mensagem assim é assim, faz o que você tem que fazer. Cumpra com a tua responsabilidade. Então, assim, não importa o que você esteja passando na sua vida, sabe? Se você tem um sonho, se você tem um desejo, não deixa de ir atrás dele. Não importa as suas adversidades, não importa o momento que você esteja passando, não importa, assim... Lembra da vida que tem a lei dos 3 F. É firme, forte e em frente. Nunca desista do que você quer e faz o que tem que ser feito. Se você tem que acordar cedo, se você tem que ter disciplina, a disciplina é uma das coisas mais importantes da vida.
faça o que tem que ser feito. Não deixa, sabe, não fique chorando, não fique triste por uma fase ou um momento da sua vida. Não fique assim, sabe, pensando que ninguém olha por você, sabe, que as pessoas, por exemplo, te esqueceram. Lembra que ninguém te esquece. Na verdade, a vida só te mostra quem realmente está do seu lado. Ricardo, gratidão, meu irmão, gratidão pelas suas palavras, gratidão por compartilhar, né, tanto conhecimento com a gente. Para mim foi uma aula, assim, muito, muito generosa da sua parte, porque eu digo que o nosso tempo é um dos maiores valores que a gente tem, né? A gente não consegue comprar o tempo, a gente pode ter o dinheiro do mundo, mas Nunca o volta tempo atrás, né? não volta. Então, te agradeço profundamente, Poxa, eu que agradeço por essa agradeço oportunidade. mesmo. Porra. E, assim, agradeço você, né, que está aqui com a gente assistindo, quem está ouvindo a gente. E aproveito também para fazer um convite, se de alguma forma esse conteúdo ele beneficiou você, tocou seu coração, te trouxe algo novo, que você compartilhe com quem pode se beneficiar dele. Lembrando que esse foi mais um episódio do Positivecast Conexões, um programa que visa conectar você com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua espiritualidade e com a sua jornada de despertar da consciência. Então, dê a sua curtida, compartilha, segue o canal e amém. Shalom, axé e namastê. Muito bom, cara. E que seja o primeiro de muitos e que isso aqui tenha muito, muito sucesso, muitas realizações, muita alegria no seu coração. Ai, eu quero...